Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria. Vamos retornar a falar sobre a Revolução Russa, tá? Lembrando, aulas anteriores, falamos do Império Russo na passagem do século XIX para o século XX. Numa segunda aula, justificamos o ensaio geral, a ruptura de 1905, e falamos das reformas estabelecidas pelo Nicolau II, que marcaram o fim do czarismo, do absolutismo russo e o estabelecimento de uma monarquia constitucional, certo? Hoje nós vamos analisar os motivos que levaram à segunda ruptura naquele processo revolucionário, tá? A chamada Revolução Menchevique, ocorrida em fevereiro de 1917. Então vamos lá. Já vimos os graves problemas estruturais que ocorriam no Império Russo, certo? E que ainda estavam presentes no início do século XX. Rapidamente, uma base agrária com problemas graves de concentração de terra, uma má distribuição de renda, uma pobreza crescente nessa massa camponesa, que basicamente arcava com a carga tributária, uma indústria incipiente, frágil, dependente ou do capital externo, principalmente desse capital externo, tá certo? E de um governo autocrata, violento, autoritário. Essas características, Ronaldo, foram alteradas com aquele processo de modernização? Vimos que não. Vimos que apesar das tentativas, tanto do Alexandre II, do Alexandre III e também do Nicolau III, de modernizar essa estrutura problemática, não trouxe mudanças significativas, importantes para aquele processo, tá? Além disso, mencionamos que em 1905, Nicolau II, pressionado por aquele contexto que explicou a ruptura de 1905, ele estabeleceu reformas constitucionais. Politicamente, ele procurou, na verdade, ganhar tempo e desmobilizar aquele contexto questionador, certo? Se essas reformas, chamadas de Manifesto de Outubro, ampliaram o direito de voto, teoricamente ampliaram os direitos civis, os direitos individuais dentro da Rússia, na prática, já na aula anterior, eu sinalizei para vocês, olha, posteriormente ele vai gradativamente anular essas reformas. Acabei de sinalizar, na verdade, no momento que ele se sente pressionado, ele concede essas reformas para ganhar tempo, para botar o povo de volta para casa, certo? Para desfazer aquelas manifestações públicas. Só que ao longo do tempo, ele foi perseguindo essas lideranças políticas de oposição, certo? E gradativamente foi alterando aquela iniciativa modernizante, certo? Teoricamente mais democrática. Como que ele fez isso? Ele nomeou Pedro Stolypin, certo? Um ministro que vai ficar incumbido de restringir essas reformas na prática. Então, nessa questão da ampliação do direito de voto, gradativamente, Stolypin, ele vai ter a iniciativa de manter esse direito de voto dentro da Duma, dentro daquela espécie de parlamento que é empossado nas reformas de outubro, Ele vai garantir o direito de voto somente para aqueles grupos que estavam vinculados com a monarquia, principalmente a nobreza, certo? Aquela classe proprietária de terras, os novos ricos da Rússia. Então, se eu tenho um trânsito bacana com o governo, eu tenho direito de voto. Além disso, ele vai fazer uma coisa que vai ter um peso social muito grande. Ele vai mexer numa estrutura agrícola, fundiária que existia na Rússia, certo? Chamada Mir. Mir é uma unidade de produção coletiva, O que ele faz com essa unidade de produção coletiva? Ele vai fazer uma espécie, vou traçar um paralelo aí, ele vai fazer uma espécie de cercamento dos campos que ocorreu na Inglaterra. Ele vai desfazer essas comunidades coletivas e vai fazer com que somente pessoas de posse tenham o direito de se apossar dessas terras, de comprar essas terras. Então, o que era o espaço coletivo passa a ser um espaço de enriquecimento. Então, ao suprimir o sistema de Mir, ele possibilita a formação de uma camada média rural, certo? Com capacidade de concentrar essa terra e manobrar essa massa trabalhadora camponesa. Claro que essa camada chamada de kulaks, vou colocar aqui embaixo para vocês, os kulaks,
certo? Se eles foram beneficiados pelo governo, provavelmente eles também terão direito de voto nessa reforma estabelecida pelo Pedro Stolipin. Então, na prática, aquelas medidas tomadas para tornar a sociedade teoricamente mais equilibrada, mais justa, gradativamente entre 1905 e fevereiro de 1917, elas são anuladas, elas são inviabilizadas na prática. Se está ficando ruim, vai ficar pior, certo? Por quê, Ronaldo? Porque a Alemanha vai declarar guerra à Rússia. Ah lá, a segunda ruptura ocorreu em fevereiro de 1917. A Primeira Guerra Mundial havia começado em 1914. Né? No meio desse processo, o Império Russo é jogado dentro desse conflito. Lembramos para vocês, era um conflito basicamente de potências industriais. E eu sinalizei ainda agora, esse processo de modernização feito pela dinastia Romanov não alcançou sucesso. Portanto, apesar de seu tamanho territorial, militarmente, a Rússia era muito frágil, se comparada com as potências industriais da Europa Ocidental, certo? Portanto, essa Primeira Guerra Mundial vai trazer um gigantesco prejuízo para a Rússia, tanto no seu aspecto humano quanto no seu aspecto material. A situação vai ficar insustentável. Essa que é a questão. Né? O prejuízo é gigantesco, como eu acabei de citar. A quantidade de mortos e feridos, né, é gigantesca. E se você lembrar, isso traz problemas gravíssimos, não só a questão do prejuízo material, não só a questão da morte dos feridos, dos russos, certo? Traz também, olha lá, ó, convulsão social. Por quê, Ronaldo? Porque num determinado momento tem um alistamento militar obrigatório. E o russo sabe que a chance dele voltar, né, voltar entre aspas, morto ou ferido, é gigantesca. Se ele fica, ele vai ter que lidar com uma tremenda de uma crise alimentar. Por quê? Porque, meu amigo, boa parte da produção agrícola, né, vai passar por racionamento. Esse exército precisa ser alimentado. Portanto, mesmo quem não está na frente de batalha, sofre os efeitos dessa guerra dentro do Império, dentro da Rússia. E se você lembrar da galera que está no fronte, na frente de batalha, o russo está tomando paulada de tudo quanto é canto. Ele está com os salários atrasados. As condições dos russos nas trincheiras, nessa frente de batalha, eram as piores possíveis. Né? Então você registra uma série de rebeliões militares, com os soldados abandonando em massa as trincheiras dessa Primeira Guerra Mundial. Então olha só, galera, a situação está ficando insustentável. O que mais que acontece? Próximo de fevereiro de 1917, além dessas rebeliões militares, se eu tenho crise alimentar, se eu tenho um sentimento patriótico sendo ferido, porque são derrotas atrás de derrotas, né? Se politicamente eu estou vendo o meu governo anular os benefícios que foram alcançados a duras penas. Então eu tenho um quadro para entender por que em fevereiro de 1917 tem uma nova ruptura política. Agora uma ruptura mais grave, certo? Onde acaba o império, acaba a monarquia, não tem mais margem para manobra. Aqui em 1905 nós vimos que o Nicolau II manobrou para ganhar tempo, agora não. Agora em fevereiro de 1917 é estabelecido o fim dessa monarquia, entre aspas, constitucional, na prática, como nós vimos, autoritária, né? E é estabelecido um governo republicano. Governo esse inicialmente liderado pelos chamados socialistas moderados, os mencheviques, lembram? Aquele que aceitava o jogo democrático, aquele grupo socialista que aceitava a participação do capital externo, a aliança com a burguesia liberal. Tá certo, moçada? Mas isso fica para uma próxima aula, quando nós falaremos da curta duração desse governo lá, de fevereiro até outubro de 1917. Tá bom, moçada? Um abração. Fica se cuidando aí que a gente volta já já. Outubro tá perto. Valeu? Um abraço, galera.